Muito bem, estamos de volta e olha só, os sindicatos de classe estão deixando os trabalhadores preocupados com uma possível perda de direitos. Entenda melhor na reportagem a seguir. O clima está tenso entre os trabalhadores. Isso porque os que não pagam as contribuições sindical e assistencial podem perder os direitos como reajuste salarial, vale-refeição, participação nos lucros, além de adicional noturno. A ameaça está vindo de dois sindicatos variados, o dos metalúrgicos de São Paulo e o dos trabalhadores em processamento de dados e tecnologia da informação do Estado de São Paulo. Porém, algumas dúvidas ainda rondam o assunto. Entre elas estão: os sindicatos podem fazer isso? As contribuições são obrigatórias? E para falar mais sobre esse assunto, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Muito bem, hoje recebemos aqui, depois de um recesso, o nosso querido amigo, colaborador, Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa noite, Gogoni, como vai? Boa noite, João. Satisfação em estar aqui consigo novamente. Obrigado. Aproveitamos o recesso forense, né, para descansar carregando pedra. Pois é, né? Enchendo laje, como todo mundo fala. Exatamente. E na edição desta entrevista, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, que deixou aí muita gente preocupada e outros assuntos. Gogoni, a reforma trabalhista ainda não se mexeu nada, o governo não tem nenhum mês ainda de governo, deputados e senadores ainda em recesso. Quando eles voltarem, esse assunto vai ferver um pouco mais. De qualquer forma, tudo que está sendo falado até agora está deixando muita gente preocupada, principalmente com essa questão dos sindicatos. Como é que você vê essa situação neste momento, Gogoni? Olha, no decorrer do tempo, os sindicatos eles perderam um pouco a identidade. Criaram-se muitos sindicatos, tinha aquela situação de indicar juiz classista. Sim. Então virou uma verdadeira fábrica de sindicatos, inclusive para indicar juízes classistas, né? Que era uma aberração. Pois é. Todavia, existem sindicatos sérios. Não vamos colocar aqui em discussão se CUT é séria, se claro. isso é sério, se aquilo é sério. Existem os bons e existem os ruins. E acabam os bons pagando pelos ruins. Porque a fonte do sindicato são as contribuições. Sim. E foi cortado isso. Então vão sobreviver aqueles que realmente são bons. E eu espero que seja dessa forma mesmo, porque as bases territoriais dos sindicatos bons, elas vão se ampliar, não dando margem para aqueles sindicatos que compram as cartas sindicais, que deu vazão à extinção do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. E agora fala-se também na extinção da Justiça do Trabalho. Pois é um assunto que de repente apareceu, todo mundo ficou preocupado como é que ele funcionaria, eis então que alguém falou que também a Justiça do Trabalho seria extinta. Eu acho que é um trabalho danado para extinguir a Justiça do Trabalho. O que acontece? A Justiça do Trabalho, ela é uma vara, é como se fosse uma vara especializada, uma justiça, aliás, é uma justiça especializada. Especializada no tema. Pensa-se, entre outras coisas, em se criar dentro da Justiça Federal, uma vara especializada na Justiça do Trabalho. Ou seja, eles querem dividir, pelo que eu estou percebendo, o trabalho dos juízes do trabalho com os outros juízes federais. Então, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes, dos magistrados, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, e entre outros organismos sérios, estão lutando para que isso não ocorra. Eu acho que vai ser uma divisão, se não for bem feita, desastrosa. Desastrosa. E eu acho que podem existir correções. Entendeu? Como em todo setor, eu acho que se você deixar a coisa andar um pouco solta, a despeito de ter uma boa corregedoria, a despeito de ter presidentes de tribunais muito sérios, pode haver uma correção ou outra, mas extinguir eu acho que é uma coisa muito... Curioso que muito séria para o momento. Muito sério para o momento. Curioso que esse assunto veio à tona
justamente no momento em que a Justiça do Trabalho, desde o ano passado, conseguiu dar uma amenizada, solucionar uma série de ações, diminuir a quantidade de ações para serem julgadas. Não é a primeira vez que fala-se em extinção da Justiça do Trabalho. Isso, há uns 20 anos atrás, cogitou-se, depois acabou não ocorrendo. Todavia, agora voltou-se ao tema, mas eu acho que tem coisas muito mais importantes para poder... Por exemplo, a reforma da Previdência. Da Previdência, que é um assunto que está aí, está todo mundo nervoso, preocupado, sem saber. E se o presidente Bolsonaro não se ativar agora dentro do capital político que ele ainda mantém, ele não vai conseguir fazer mais. As propostas dele em relação à idade, tanto para o homem como para a mulher, e hoje o presidente em exercício, General Mourão, começou a discutir e falar sobre a aposentadoria dos militares também. Aliás, eu ouvi a fala dele e concordo. Eu acho que, a despeito de ser uma categoria diferenciada, aposenta-se muito cedo. Sim. Então, tem que haver um meio termo e fazer um balanço geral. Tira daqui, põe ali, mexe ali e faz uma equalização. Exatamente. Porque senão ninguém uns trabalham muito tempo e pagam demais para que outros trabalhem menos e ganhem muito. Ocorria na própria advocacia, nós tínhamos uma carteira de previdência dos advogados, que foi extinta agora. Sim. E criou-se a OAB-Prev, que você pega o montante que você entender necessário e vai capitalizando por mês. E fala-se também na capitalização do regime de previdência, que eu acho uma boa ideia. Bom, os professores estão preocupados, porque a categoria também já fez até manifestação no estado de São Paulo, na prefeitura também. Agora, todos aqueles que têm um emprego onde o sindicato ficava à frente, agora os militares. Fato é, Gogoni, eu acho que é preciso ter calma neste momento e esperar. Bom senso. Bom senso, né? Eu acredito no seguinte, Gil. 80% de cada problema você resolve com bom senso. O restante você mexe na lei. Exatamente. Entendeu? Porque senão... Não, vira a teoria da conspiração. Cria-se o caos para depois tentar resolver alguma coisa. E o presidente Bolsonaro, ele vem de uma votação expressiva, como eu disse há pouco, com um capital político excelente. Sim. Ele tem que aproveitar essa força que ele tem, que as urnas deram para ele, para poder fazer essa mudança. Bom, ele tem essa prioridade. Desde que ele foi eleito e assumiu, ele deu como prioridade número 1 a reforma da Previdência e parece que está trabalhando para isso. Nós recebemos aqui em nossa sala de entrevista o nosso companheiro, nosso parceiro de toda segunda-feira, Dr. Antônio Carlos Gogoni, que hoje esclareceu mais uma dúvida, mas claro, Gogoni, quem quiser falar com você sobre qualquer outra coisa, vamos lá, e-mail drgogoni@gmail.com. Está no vídeo. Tem um telefone também? 4438-2210. Perfeito. E o WhatsApp 997356185. Se você tiver qualquer dúvida e quiser perguntar alguma coisa diretamente para o Gogoni, pode usar aí esses canais de comunicação que ele deixou disponível. Dr. Gogoni volta na próxima segunda-feira, esclarecendo mais assuntos de interesse geral de todos vocês aqui da região do ABC. Gogoni, será um obrigado, prazer. Boa semana, viu? Eu que Foi um agradeço. prazer enorme recebê-lo novamente aqui. A recíproca é verdadeira. Obrigado, Gogoni, Muito obrigado, boa semana. Boa semana.